No dia 5 de abril de 1722, um domingo de Páscoa, o horizonte do Oceano Pacífico revelou algo que desafiava a geografia conhecida. O explorador holandês Jacob Roggeveen navegava por águas onde nenhum mapa indicava terra firme, no ponto mais isolado do planeta. De repente, uma silhueta triangular surgiu na neblina a milhares de quilômetros do Chile. Mas o que fez o sangue dos marinheiros gelar não foi a terra. Foram as sentinelas de pedra que vigiavam a costa em silêncio absoluto. Ao longo da ilha, de costas para o mar, centenas de figuras gigantescas olhavam para o interior com uma expressão de autoridade eterna. Roggeveen chamou aquele lugar de Ilha de Páscoa, mas seus habitantes a chamavam de Rapa Nui, ou Tepito Uterrenua, o umbigo do mundo. O que os europeus encontraram ali se tornou o maior quebra-cabeça arqueológico da história. Eles viram uma população que vivia em cabanas de palha, sem a roda e sem metais, mas cercada por obras de engenharia que desafiavam a lógica. Estamos falando de quase 1000 estátuas monolíticas, os moais, esculpidas em tufo vulcânico. A escala era aterrorizante. A altura média é de 4 metros, mas alguns chegam ao tamanho de um prédio de 3 andares. O peso médio dessas estátuas é de 14 toneladas, mas o maior moai já erguido, chamado Paro, pesa 82 toneladas. E na pedreira, ainda preso à rocha-mãe, existe um monstro inacabado chamado El Gigante, que teria 21 metros de altura. Se tivesse sido erguido, o El Gigante pesaria incríveis 270 toneladas, o peso de 2 Boeings 757 comerciais. A ambição dessa sociedade antiga não tinha limites, e a tecnologia para realizar isso parecia inexistente. A pergunta que atormenta a ciência há 3 séculos não é apenas quem construiu, mas como moveram. A pedreira do vulcão Rano Haraku, onde os gigantes nasceram, fica no interior da ilha. As plataformas cerimoniais ficam na costa, a quilômetros de distância. O terreno é acidentado, rochoso e cheio de colinas. Mover um bloco de 80 toneladas por 15 quilômetros, sem guindastes modernos, parece fisicamente impossível. Durante séculos, isso foi considerado um mistério sem solução. Para piorar, muitas pessoas acham que os moais são apenas cabeças gigantes, mas essa é uma concepção errada. Escavações arqueológicas revelaram que os moais têm corpos inteiros enterrados sob metros de sedimentos acumulados por séculos. Esses gigantes têm torsos, braços longos com dedos finos cruzados sobre a barriga e até inscrições detalhadas nas costas. O esforço para esculpir, transportar e enterrar essas estruturas sugere uma obsessão que beira a loucura. Mas o mistério da engenharia não para no transporte dos corpos. Existe um segundo enigma ignorado: os chapéus. Muitos moais carregam cilindros de pedra vermelha maciça no topo de suas cabeças, chamados pucal. Esses chapéus pesam até 12 toneladas e foram extraídos de uma pedreira diferente. Como eles levantaram 12 toneladas para o topo de uma estátua de 10 metros de altura sem guindastes? A logística era alucinante. Durante décadas, a teoria dominante para explicar tudo isso foi a do ecocídio. Dizia-se que os Rapa Nui ficaram obcecados pelas estátuas e, para movê-las, cortaram milhões de árvores para usar como rolos de transporte. A competição entre clãs teria saído de controle, com chefes encomendando estátuas cada vez maiores, derrubando a floresta inteira no processo. Sem árvores, o ecossistema entrou em colapso e o solo erodiu. Sem madeira, eles não podiam mais construir canoas para pescar atuns em alto mar. Eles ficaram presos em uma ilha estéril. A teoria diz que a sociedade desmoronou em caos, fome, guerra civil e até canibalismo. Essa narrativa de suicídio ecológico serviu como um aviso moral perfeito para o mundo moderno. Mas novas evidências científicas, combinadas com a tradição oral dos nativos, sugerem que essa história dramática está quase completamente errada. Se você gosta de descobrir a verdade que a história oficial esconde, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar investigando esses mistérios profundos e trazendo fatos que mudam nossa visão do passado. A reviravolta começa quando paramos de olhar para a moralidade ocidental e olhamos para a física. A tradição oral de Rapa Nui
sempre teve uma resposta clara: nós não usamos rolos, as estátuas andavam. Por séculos, a ciência ocidental riu da lenda de que as estátuas caminhavam com mana, uma força espiritual. Mas arqueólogos modernos como Terry Hunt e Carl Lippo notaram algo estranho nos moais abandonados nas estradas. Essas estátuas em trânsito tinham bases curvadas e um centro de gravidade projetado para de frente, como um boneco João Bobo. Elas não foram feitas para rolar deitadas, foram desenhadas aerodinamicamente para ficar de pé. Os arqueólogos realizaram um experimento prático que mudou a história. Usando apenas cordas e 3 grupos de pessoas, eles tentaram mover uma réplica de concreto de 5 toneladas, aplicando a técnica descrita na lenda. Um grupo puxava para a esquerda, fazendo a estátua girar sobre uma aresta da base. O outro puxava para a direita, fazendo-a dar um passo à frente. Um terceiro grupo atrás mantinha o equilíbrio. O gigante de pedra começou a balançar e caminhar pela estrada. A lenda oral não era mágica, era um manual técnico. As estátuas andavam porque foram projetadas fisicamente para isso. Não eram necessários milhares de escravos ou rolos de madeira que destruíssem a floresta. Uma equipe de 15 a 20 pessoas bem coordenadas poderia mover um moai por quilômetros em poucos dias. Mas se eles não cortaram as árvores para mover as estátuas, por que a floresta sumiu? A resposta veio de milhares de sementes de palmeira antigas encontradas em escavações, todas com marcas de dentes minúsculos. O culpado pelo desmatamento foi o rato polinésio. Trazidos nos barcos dos primeiros colonizadores como fonte de comida, os ratos não tinham predadores na ilha e se multiplicaram aos milhões. Eles comiam as sementes das palmeiras, impedindo a floresta de se regenerar. As árvores velhas morriam e não havia novas para substituí-las. Foi uma praga biológica, não uma decisão consciente dos ilhéus. E ao contrário do mito do colapso total, os Rapa Nui não se entregaram à morte. Eles se adaptaram de forma genial. Sem árvores para proteger o solo, inventaram a cobertura lítica ou jardins de pedra. Eles quebraram milhões de rochas vulcânicas e cobriram os campos agrícolas. As pedras protegiam o solo do vento, mantinham a umidade e liberavam nutrientes. Eles transformaram uma ilha devastada em um sistema agrícola sustentável. Mas a história de Rapa Nui tem capítulos ainda mais estranhos. Em algum momento, a sociedade mudou radicalmente. Eles abandonaram o culto aos moais e criaram algo único na história humana: o culto do homem-pássaro. Para evitar guerras constantes pelo poder, eles criaram uma competição anual bizarra e mortal. Os clãs se reuniam na vila cerimonial de Orongo, à beira de um penhasco de 300 metros sobre o mar. Cada clã escolhia um campeão. A missão era descer o penhasco, nadar em mar aberto infestado de tubarões até uma ilhota distante, pegar o primeiro ovo da andorinha do mar e trazê-lo de volta intacto. O vencedor da corrida não ganhava apenas glória. Seu chefe de clã se tornava o Homem-Pássaro, o governante sagrado da ilha por um ano. Foi uma solução política brilhante para evitar o derramamento de sangue. Isso prova que a sociedade não havia colapsado em caos. Ela havia evoluído para novas formas de ordem social complexa. Outro mistério fascinante é o Rongorongo, a escrita perdida da ilha. Rapa Nui é o único lugar em toda a Oceania que desenvolveu uma linguagem escrita própria. Existem tábuas de madeira cobertas com glifos misteriosos que ninguém consegue ler hoje. Infelizmente, o segredo do Rongorongo foi perdido e não foi por causa de guerras internas. O verdadeiro apocalipse de Rapa Nui veio de fora, séculos depois do contato europeu. A tragédia real não foi ecológica, foi humana. Em 1862, navios negreiros vindos do Peru invadiram a ilha em uma operação de captura brutal para buscar mão de obra escrava. Os escravistas sequestraram cerca de 1.500 pessoas, metade da população da ilha. Entre os sequestrados estavam o rei, sua família e os sábios Maori, os guardiões do conhecimento que sabiam ler as tábuas. Eles morreram na escravidão nas minas de guano, e com eles, a história escrita da ilha silenciou para sempre. Sob pressão internacional, o Peru devolveu os poucos sobreviventes. Apenas 15 pessoas conseguiram voltar vivas para a ilha.
mas esses 15 traziam consigo uma arma biológica invisível, a varíola. A epidemia varreu o que restava da população. De uma civilização orgulhosa de milhares de pessoas, restaram apenas 111 nativos no final do século XIX. Foi esse colapso demográfico, causado por escravidão e doença, que derrubou a sociedade. A história do suicídio ecológico ensinada nas escolas foi, em grande parte, uma mentira conveniente. Era uma forma de o Ocidente culpar as vítimas por sua própria destruição. A verdade é que os Rapa Nui foram uma das sociedades mais resilientes da história humana. Eles viveram no lugar mais isolado da Terra por séculos e moveram montanhas usando física avançada. Eles sobreviveram a desastres ecológicos inventando novas formas de agricultura. Eles evitaram guerras totais criando o culto do homem-pássaro. E eles resistiram ao genocídio. Os Moais que vemos hoje, muitos deles reerguidos, não são símbolos de loucura. Eles são monumentos à engenhosidade humana e à capacidade de adaptação. Eles ainda guardam um último segredo que muda a forma como os vemos: os olhos. Hoje vemos os Moais com órbitas vazias, parecendo mortos. Mas no passado era diferente. Eles tinham olhos feitos de coral branco e pupilas de obsidiana preta. Quando os olhos eram colocados, dizia-se que o Moai ganhava vida, projetando mana sobre a tribo. Ao restaurarmos esses olhos hoje, as estátuas deixam de ser pedras passivas e voltam a ser vigias atentos e poderosos, olhando para o seu povo através dos séculos. A Ilha de Páscoa nos ensina a nunca subestimar a inteligência dos nossos ancestrais. O que parecia magia era, na verdade, uma ciência adaptada a um mundo de recursos limitados. Se essa análise profunda mudou a forma como você vê a Ilha de Páscoa e seus mistérios, apoie nosso canal deixando seu like e se inscrevendo. Isso nos ajuda a continuar desenterrando a verdade. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha mais impressionante, a engenharia dos Moais ou a competição mortal do Homem-Pássaro? Deixe sua resposta nos comentários.